Olá, vamos para as energias dessa semana que começa no dia 17 de julho. Essa semana a gente tem a lua nova, canceriana, finalmente, né? É o ápice da potência dos começos, então a gente tem uma lua potente no signo de domicílio, novos inícios que envolvam o empenho da sua energia emocional, ou seja, não só para amor, né? Claro que para os relacionamentos, para a construção de intimidade é muito positivo, mas também para aquele projeto com o qual você tem um envolvimento emocional muito grande, né? Aquele sonho, tudo isso fica muito favorecido. A lua nova é uma lua de planejamento ainda também, né? Eu falo que a lua crescente é a lua principal quando a gente fala de dar o pontapé inicial, né? Botar ação, movimento, de fato. Agora, a lua nova já pode ser o início de um projeto, claro, ela é o começo de uma fase, então também tem tudo a ver, mas eu acho que ela ainda pode receber as energias do planejamento e estruturação das coisas, da preparação, né? Existe um momento em que você se prepara para um ritual e um momento em que o ritual acontece. Para mim, as coisas acontecendo de fato é ali entre a lua crescente e a lua cheia. A lua vai passar pelos signos de Leão, olha uma lua nova em Leão, que potente, né? Virgem e Libra. Dia 23 ela entra em Libra, então, e aí muda de fase, vai para fase crescente na outra semana. Então, novos inícios nos assuntos desses signos ficam muito favorecidos. Novos planos, novas metas, uma renovação dos seus sonhos dentro do significado desses signos. Tá super potente. Essa semana a gente vai ter o ápice de alguns aspectos que já vinham se formando aí nas últimas semanas. Eu falei sobre Saturno e Marte, lembra quando eu falei de força e disciplina, que eu dei aquele exemplo sobre o corredor de Fórmula 1, né? Que ele precisa ter muita disciplina, ser ponderado e prudente para não se estapear e não morrer num acidente de carro, mas ele também precisa de força, ousadia, velocidade, ele não pode simplesmente ser prudente, porque a profissão dele é ganhar. Então, essa disputa entre Marte e Saturno acontecendo, ela vai atingir o seu ápice essa semana, no dia 20. E no dia 22, a gente tem o ápice de um aspecto que começa no início dessa semana, pelo menos nos graus que eu considero, que é a oposição de Sol e Plutão. A luz e as sombras na sua disputa máxima aí. No dia 22, atinge o seu ápice ali, quando o Sol está entrando no signo de Leão, né, já que Plutão está no último grau ali de Capricórnio. Enquanto ele estiver no último grau de Câncer, os dois vão formar essa oposição, esse ápice. Quando a gente tem uma disputa travada entre a luz e as sombras, assim, na astrologia, coisas que estavam ocultas podem vir à tona. É como se você pegasse um holofote, que é o Sol, e mudasse a direção dele e apontasse para um lugar que você nunca apontou. Então, segredos podem aparecer, serem expostos, né? Sentimentos internos nossos, que a gente mesmo não queria enxergar ou não queria se dar conta, podem vir à tona, né? Ser expostos para outras pessoas ou ficar claro para a gente mesmo a respeito das nossas sombras. Especialmente aqueles incômodos, aquilo que o seu inconsciente está já há um tempão tentando falar com você e você está ignorando, tá empurrando aquela sombra, aquele monstrinho do seu inconsciente que está te dando sinais para o quartinho da bagunça do seu espírito, da sua alma. Quando o sol projeta a luz sobre ele, ele ganha força e ele vem à tona. Então, situações que já vinham incômodas, a tendência é que elas incomodem ainda mais, tentando te encurralar a um ponto em que você precisa finalizar essa situação, né? Acabar com um vício, acabar com uma mania que é tóxica para você, para os outros, para quem convive com você, enfim. Ou transformar. Então, assuntos de Plutão e do Sol aí, ou qualquer assunto, porque esse é um aspecto para mim muito genérico. Luz e sombra a gente tem nos relacionamentos, no trabalho, com a gente mesmo, na nossa psique, enfim, é algo inerente do ser humano por si só. Essas coisas que a gente tenta varrer para debaixo do tapete, a tendência é que o Sol, nessa disputa de forças com Plutão, ele vire o tapete e tudo aquilo fique exposto. É pra gente olhar, curar o que pode ser curado, finalizar o que precisa ser finalizado, e, né, deixar morrer o que não é para continuar vivendo, vamos dizer assim, e transformar e dar nova função, nova vida, nova vitalidade para aquilo que tem oportunidade de ser transformado. Nem preciso falar que é uma excelente semana para um mergulho dentro de si mesmo, fazer terapia, né? Assuntos dos mistérios, do oculto, que é super escorpião, estão super em alta, porque o sol vai iluminar. Vai ser incômodo, não vou dizer que vai ser assim um passeio no País das Maravilhas, não. Mas, às vezes, são nesses períodos que a gente mais se transforma para melhor. Vênus vai ficar retrógrado. E o que isso significa? Sempre que um planeta fica retrógrado no céu, nós temos aí um período de revisões, né, de replanejamento, de reestruturação dos assuntos daquele planeta. Finanças, para o que eu dou valor, né? Porque quando a gente está falando de dinheiro e de relacionamentos, que são assuntos de Vênus, a gente está falando de onde eu empenho a minha energia, o meu dinheiro, para o que eu dou atenção, o que é prioridade para mim. Então, se eu gasto R$ 2.000 num sapato e não quero gastar R$ 69 num corte de cabelo, por exemplo, estou fazendo uma analogia absurda aqui, significa que eu dou muito mais valor àquele sapato do que a um corte de cabelo.
O sapato é importante pra mim. O corte do cabelo bem feito, pagando um profissional à altura, não é tão importante pra mim. Então, como eu ganho e gasto dinheiro, é assunto de Vênus, porque é do que eu dou valor, para o que ou para quem eu dou valor. Como eu gasto os meus recursos diz muito sobre como eu dou valor às coisas. Vai ficar, então, retrógrado até 3 de setembro. Nesse período, a gente vai estar sempre sendo convocado a olhar para esses assuntos, a rever os nossos valores, rever a forma como a gente ganha e gasta dinheiro, rever o valor que a gente dá às pessoas, aos nossos relacionamentos, assuntos de justiça, harmonia, equilíbrio, pacificação, tudo isso são assuntos de Vênus e a gente vai ser aí como sociedade convocado a revisar, tanto individualmente como coletivamente. E no dia 22, 30 minutinhos depois que Vênus fica retrógrado, por sinal, o Sol, graças a Deus, entra em Leão. Nada contra cancerianos, mas eu particularmente sofro quando o Sol está transitando por signo de água. Eu me arrasto. Eu já não sou assim a pessoa do movimento e da ação, então quando a energia principal da astrologia tá num signo de água, eu me arrasto ainda mais. O Sol entrando em Leão, todo mundo fica um pouquinho mais confiante, mais otimista. A autoestima da gente parece que dá uma brilhantada, a gente parece que ganha um novo fôlego para a autovalorização, para o nosso ego, né? Claro que em algumas pessoas isso pode ser o outro extremo, né? Quando o Sol tá em Leão, a pessoa fica até um pouco mais soberba ou orgulhosa do que o normal, vamos dizer assim. Mas para a grande maioria das pessoas que sofrem com autoestima, que tem dificuldade de se autoafirmar, de reconhecer o seu próprio valor, esse é um período muito bom. Então, é ótimo, até aí o fim dos 30 dias do Sol em Leão, é um bom período para você trabalhar sua autoexpressão, inclusive. Então, se você tem intenção de desenvolver uma desenvoltura corporal, melhorar a sua dicção para falar, é um bom momento para você começar. Porque parece que todo mundo se movimenta com um pouco mais de confiança e facilidade. É como se todo mundo ganhasse um brilho pessoal aí, um plus a mais nesse sentido. Um plus a mais foi horroroso, né? Meu Deus, mas tá bom, vocês entenderam. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem.